Então, meus amigos e minhas amigas, estamos postando mais um vídeo para levar até o povo prejudicado, ou seja, aqueles que querem descobrir ou saber a verdade de Deus, ou seja, sua palavra. Meu amigo, se você é um escolhido ou um predestinado, meu amigo, no momento certo você vai ser chamado. É só você persistir e acreditar, e ter fé, porque todo aquele que foi escolhido antes da fundação do mundo vai ser chamado a qualquer momento, e Deus lhe dará o entendimento de sua palavra. Porque se você não ter o conhecimento da palavra de Deus, de modo nenhum você herdará o reino dos céus, porque como que você vai fazer parte do reino de Deus se você não conhece o próprio Deus e seu Filho Jesus? Porque primeiro você tem que conhecer o próprio Jesus. E você conhecer Jesus, você conhece também Deus. Bom, meus amigos e minhas amigas, o assunto que vamos comentar ou proclamar é sobre o destino, ou seja, predestinado, ou seja, predestinação. Então, meu amigo, existe um destino aqui na Terra que é você quem o faz. Você é livre e faz o que bem o entende. Você tem livre arbítrio. Então, meu amigo, mesmo você não seja um predestinado, o seu destino aqui na Terra é você quem escolhe, ou decide, ou faz. Você é livre, ou seja, há dois caminhos: o que leva à salvação e o outro que leva ao inferno. E o que acontece com as pessoas que não foram escolhidas antes da fundação do mundo? Elas também saem de Deus e posta na terra, ou seja, seus espíritos. Mas a tendência é outra, ou seja, seu destino é outro. Como está escrito em Romanos, capítulo 9, versículo 17, que diz: Ó Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Meu amigo, olha só o que a palavra de Deus afirma, ou seja, prova. Então, os espíritos maus também saem de Deus, como está escrito em suas palavras. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14 até o 23. Veja o que diz: E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, ou seja, o Espírito Santo, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor Deus. O Todo-Poderoso Deus, Criador de todas as coisas, tem poder para criar dois caminhos, ou seja, dois destinos, como está escrito em Romanos capítulo 9, versículo 21, 22, que diz: Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Então, você sabe o que significa isso? Então, esse é o povo que não foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Por isso,
a tendência deles é virar as costas para Deus. Olha o que diz a palavra de Deus, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20, que diz: ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra e outros para desonra. Então, olha o que diz em Romanos, capítulo 9, versículo 22. Veja o que diz. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos da ira, preparados para a perdição. Então, meus amigos e amigas, o próprio Judas Iscariotes escolheu o seu destino, foi traçado, ou foi cumprido aqui na terra, pois já está no inferno, como vários também, como Salomão, Saul, Absalão, Caim e vários. Também Herodes, que morreu na mesma hora, cheio de bichos. E diz em Atos, está escrito em Atos, capítulo 12, versículo 23. Então, meus irmãos e irmãs, vocês querem saber como Deus chama os filhos dele aqui na terra? Aquele que foram escolhidos antes da fundação do mundo. Ou seja, aqueles que foram predestinados. Vamos ver o que o Senhor diz em suas palavras. Olha só o que diz a palavra em Efésios capítulo 1, versículo 3, 4 e 5. Bendito, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em caridade. Meu amigo, veja só o destino dos filhos de Deus que foram escolhidos antes da fundação do mundo. Embora você passou por tudo, o tipo de dificuldade, ou passa, ou vai passar, você vai ver o que está escrito em Efésios, capítulo 1, versículo 5, que diz: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, meu amigo, Deus distribui os seus escolhidos na terra segundo a sua vontade, chamando para conhecimento de sua palavra, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 28, 29 e 30, que diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Versículo 29. Porque os que antes da fundação do mundo conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 30. E os que predestinou, a esses também chamou. E os que chamou, a esses também justificou. E os que justificou, a esses também glorificou. Então, você sabe quando os filhos de Deus são glorificados? Por Deus,
aqui nesta terra? João, capítulo 17, versículos 5, 6 e 7. E agora, glorifica-me, tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus, e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Versículo 7. E agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Então, meus irmãos, vocês viram os predestinados que foram chamados por Deus. Vocês sabem quando eles são chamados por Deus? Quando Deus dá um entendimento da sua palavra e justifica-o, ou seja, deixa justo. Então, meus amigos, vocês viram como tem destino aqui nesse mundo, como está escrito em suas palavras. Romanos capítulo 9, versículo 13. Olha o que diz. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Saul. Versículo 14. Que diremos? Pois que a injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Versículo 15. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Então, meus irmãos, olhem o que está escrito em suas palavras. Romanos capítulo 9, versículo 21. Veja o que diz. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso, para a honra e outro para a desonra? Então, você viu, meu amigo? A mesma coisa é Deus. Será que Ele não tem o poder de colocar um espírito para a honra e o outro para a desonra? Bom, eu agradeço em nome de Jesus. Amém.